um juiz entrar por videoconferência para colher a manifestação de vontade de vocês e dizer que, de fato, vocês estão casados. Porque o juiz, enquanto representante do Estado, ele precisa saber se a manifestação de vontade de vocês é realmente válida e eficaz. Por quê? Porque o casamento, ele é um instituto que forma a família. E a família é aquilo que forma a sociedade é que forma um país, um Estado. Por isso que o casamento ele é tão importante para a legislação brasileira. Vocês, quando quiseram casar, pretenderam, decidiram entre se casar, tiveram que procurar um cartório, tiveram que levar documentos, tiveram que esperar a expedição de proclamas, levar testemunhas. A cerimônia hoje de vocês, vocês podem olhar, ela está sendo realizada a portas abertas, porque é uma cerimônia pública, onde qualquer pessoa da sociedade pode entrar, pode presenciar e pode, inclusive, querer impugnar a união de qualquer de vocês. Por quê? Mais uma vez, o casamento, como um instituto formador da família e da sociedade, ele precisa ser formado, criado, sem nenhum vício, sem nenhuma mácula, para que a sociedade, obviamente, que decorre desse casamento, dessa família, não tenha nenhum vício, nenhuma mácula. Então, o juiz, repito, como autoridade que representa o Estado, ele está aqui para, além, depois de analisar os documentos de vocês, deferir o pedido de habilitação de casamento de vocês, na parte final desse processo de casamento, colher a manifestação de vontade e saber se, de fato, vocês estão se unindo de maneira livre, voluntária e consciente, porque casamento sem vontade de se unir ao outro, é um casamento que sequer existe no mundo dos fatos e do direito. Então, a partir de hoje, vocês, ao casarem, vão instituir a família de vocês. Então, vocês vão assumir a condição de companheiros, de consortes e de responsáveis pelos encargos da família de vocês, todos os encargos. Vocês também passam, a partir de hoje, a planejar a família de vocês. E esse planejamento familiar é livre decisão do casal. E ninguém, nenhuma autoridade, nenhuma pessoa pode interferir naquilo que livremente o casal pode e deve escolher para si e para a sua família. Então, vocês hoje, a partir de hoje, vão decidir onde vão morar, se vão ter filhos, quantos filhos vocês vão ter, se vocês vão professar alguma religião, qual religião que vocês vão professar, onde vocês vão colocar os filhos de vocês para estudar, né? Então, tudo isso se chama planejamento familiar e é livre decisão do casal e ninguém, nenhuma autoridade pode interferir nesse tipo de decisão. Então, a direção dessa família que hoje se forma, ela é uma direção conjunta, uma direção conjugada. Não existe preponderância do marido sobre a mulher ou da mulher sobre o marido, mas sim igualdade de direitos e de deveres de ambos os cônjuges. Então, vocês, a partir de hoje, decidem de maneira livre e conjunta todos os rumos da família de vocês. E, por fim, vocês assumem alguns deveres mínimos que a lei, o nosso Código Civil, que disciplina todas as relações civis no Brasil, entendeu que, uma vez observados esses deveres mínimos, o casamento ele vai ter duração Eu repito e digo isso. Ela não é apenas um dever moral e ético com os outros. O segundo dever que vocês assumem é o de vida em comum no domicílio conjugal. Vocês, a partir de hoje, têm a obrigação de formarem, fixarem um domicílio e nele morarem conjuntamente. Não existe casamento com marido e mulher vivendo em lares separados. Então, por lei, é obrigatório que vocês constituam um lar comum. Terceiro, mútua assistência. Vocês, enquanto cônjuges, enquanto consortes e companheiros, têm a obrigação de se assistirem mutuamente. Mas essa assistência ela não se dá apenas no plano financeiro material. É uma assistência que engloba todos os planos.
familiar, emocional, espiritual. Então, toda a assistência relacionada ao casamento e à família é obrigação de vocês se assistirem mutuamente. O quarto dever, ele ultrapassa a figura dos cônjuges e passa a integrar aquilo que é fruto do relacionamento de vocês, que são os filhos. Então, vocês também, a partir de hoje, têm a obrigação de sustento, de guarda e de educação dos filhos comuns. E o último dever, e para mim o mais importante de todos, é o de respeito e consideração mútuos. Vocês também têm um dever não apenas ético e moral, mas legal, de se respeitarem e de se considerarem mutuamente. E aquele cônjuge que respeita e considera o outro, ele é fiel. E também que respeita e considera o outro, ele quer viver no mesmo domicílio que o seu consorte. Aquele que respeita e considera o outro, assiste esse cônjuge nas suas necessidades. E aquele que respeita e considera o outro, também respeita e considera o fruto dessa relação, que são os filhos, sustentando-os, guardando-os e educando-os. Tá bom? Então, dando esse breve panorama do que é o casamento, do que é a importância do casamento para o Estado brasileiro e dos deveres mínimos que vocês assumem hoje, a partir desse casamento, eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo. Não sei se acreditam em Deus, mas o Deus que eu acredito, eu desejo que ele derrame muitas bênçãos sobre a união de vocês, sobre a família de vocês, e que vocês sejam muito, mas muito felizes, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, para a gente poder colher o compromisso, tá? Se vocês tiverem alianças para trocar, vocês podem segurar as alianças, tá? Eu vou chamar nominalmente pela ordem que eu fiz da outra vez. Francisco Carlos de Araújo. É por livre e espontânea vontade que você recebe Maria das Neves Batista Vitor como sua legítima esposa? Sim. Maria das Neves Batista Vitor, é por livre e espontânea vontade que você recebe Francisco Carlos de Araújo como seu legítimo esposo? Sim. Vitor Gouveia Melo, é por livre e espontânea vontade que você recebe Cátia Silene Torres da Costa Melo como sua legítima esposa? Sim. Cátia Silene Torres da Costa Melo, é por livre e espontânea vontade que você recebe Vitor Gouveia Melo como seu legítimo esposo? Sim. José Mateus dos Santos Silva, é por livre e espontânea vontade que você recebe Luana dos Santos Marques Silva como sua legítima esposa? Sim. Luana dos Santos Marques Silva, é por livre e espontânea vontade que você recebe José Mateus dos Santos Silva como sua legítima esposa? Sim. Como sua legítima esposa, perdão, sim. Mateus da Silva Alves, é por livre e espontânea vontade que você recebe Sâmara Rebeca Alcântara de Moraes como sua legítima esposa? Sim. Sâmara Rebeca Alcântara de Moraes, é por livre e espontânea vontade que você recebe Mateus da Silva Alves como seu legítimo esposo? Sim. Willis Brito Pereira, é por livre e espontânea vontade que você recebe Josivânia Trajano da Silva como sua legítima esposa? Sim. Josivânia Trajano da Silva, é por livre e espontânea vontade que você recebe Willis Brito Pereira como seu legítimo esposo? Sim. José Santos dos Anjos, é por livre e espontânea vontade que você recebe Joseane Fagundes da Costa como sua legítima esposa? Sim. Joseane Fagundes da Costa, é por livre e espontânea vontade que você recebe José Santos dos Anjos como seu legítimo esposo? Sim. Rodrigo Barros de Araújo, é por livre e espontânea vontade que você recebe Elisama Cordeiro de Vasconcelos Araújo como sua legítima esposa? Sim. Elisama Cordeiro de Vasconcelos Araújo, é por livre e espontânea vontade que você recebe Rodrigo Barros de Araújo como seu legítimo esposo? Sim. E por último, mas não menos importante, Kleber José da Silva, é por livre e espontânea vontade que você recebe Aline Salles de Oliveira como sua legítima esposa?
Sim. Eu esqueci. O Rodrigo Barros de Araújo, eu já perguntei se recebia. Sim. Agora, Kleber José da Silva. É por livre e espontânea vontade que você recebe Aline Salles Oliveira como sua legítima esposa? Sim. Aline Salles Oliveira, é por livre e espontânea vontade que você recebe Kleber José da Silva como seu legítimo esposo? Sim. Pronto. Olhem todos para mim, de acordo com a vontade que ambos acabaram de manifestar perante mim, devo receber-los como marido e mulher, eu, em nome da lei, os declaro casados. Podem trocar as alianças, beijar a noiva e sejam muito felizes. Parabéns. Parabéns, pessoal. Boa festa, bom dia e aproveitem bastante. Sejam muito felizes. Obrigado. Obrigado. Não? Não? Encerrou, doutor? Sim, encerramos. Obrigada. Bom dia. Sim, deixa eu só falar agora com vocês, que aí...